decide entregar a legislação, a constituição da nação para Moisés, Moisés vai para a comunhão com o Todo-Poderoso. 40 dias e 40 noites de jejum e oração. A Bíblia diz que ele fica entre os céus e a terra. Ele fica num êxtase que só na eternidade é que nós iremos saber. Porque o propósito de Deus era a comunhão. Ele queria que esta mensagem fosse compreendida pela nação de Israel. A gente hoje fala assim, tadinho de Moisés, não entrou na terra prometida. Grandes coisas. A terra de Canaã não é Jerusalém celestial. A terra de Canaã era a terra de montes e vales. Era a terra onde os inimigos estavam presentes. E onde a nação de Israel deveria conquistar palmo a palmo aquele território, guerrear palmo a palmo, dependente de Deus. Porque a nação deveria comungar-se com Deus para receber as vitórias de Deus. Queridos, aí veja um homem que viveu em comunhão. Quando Moisés está prestes a morrer em saúde, perfeita saúde, Deus declarou que ele não iria entrar na terra prometida e disse, olha, passa o comando para Josué, unge-o e sobe ao monte Pisga, porque ali tu irás morrer na minha presença. Tem coisa mais chique do que essa? Tem? Tem não, meus irmãos. O próprio Yahvé tirou o fôlego de vida na hora que ele quis. E ainda avisou a Moisés. Só recebe um aviso desse quem tem comunhão. Diga comunhão. Diga comunhão. Aí onde você vai ver Moisés depois? Olha que chique. Onde que você vai ver Moisés? Pam, 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 pam! Lá com Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Oh, xalabacanterebereia. Oh, aleluia! E como estava Moisés, Jesus e Elias? Numa comunhão. Olha que negócio tremendo. O céu desceu. Jesus subiu a um degrau sobrenatural. Não há explicações humanas para isso. Mas eu sei que aquele homem que andou em comunhão estava no Monte da Transfiguração. Moisés teve o privilégio de naquele dia contemplar o profeta de quem ele falou. Moisés teve naquele dia o privilégio de contemplar o cordeiro que ele imolou lá no Egito. Moisés teve o privilégio de contemplar a palavra que ele recebeu no Monte Sinai. Meu Deus, que coisa espetacular. Diga comunhão. Diga o propósito de Deus. Fale alto para a minha vida. É a comunhão constante com o Espírito Santo. Vamos para outro profeta que desenvolveu a comunhão. Porque nós às vezes olhamos para a Bíblia e não compreendemos uma coisa. O cordeiro foi imolado
antes da fundação do mundo. Num tempo eterno, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. E esse sangue do Cordeiro cobre céus e terra, de Adão até o último que nascer no planeta Terra. Queridos, profeta Elias, outro homem chamado para viver em comunhão, e compreendeu o seu chamado. A gente não sabe quem é o pai de Elias, não sabe quem é a mãe de Elias, só chama ele de Tisbita, só isso. Era um profeta do reino do norte, um profeta que foi chamado por Deus para despertar a consciência adormecida da nação de Israel, para remover da nação de Israel o impostor Baal. O profeta que foi chamado por Deus para restaurar o altar de Deus que Jezabel tinha destruído. E um altar destruído, Deus não pode se manifestar. Está escrito em Êxodo 20, versículo 24, se não me engano. Onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, ali eu virei e abençoarei. E quando Deus diz isso, quando Ele manda construir o altar de pedra, e este altar Jezabel removeu, para que o nome de Yahvé não fosse invocado, para que as gerações futuras não conhecessem este nome e não comungassem com este nome. Jezabel removeu o altar de Deus para apagar a memória do dono da terra, Yahvé, das mentes e dos corações do povo de Israel. E quando Deus chamou Elias, foi com este propósito. E Elias fechou na nação de Israel. Elias conhecia a Elohim, ele conhecia a Yahvé, o Deus de Israel. E quando ele está prestes a concluir o seu ministério, você percebe que Elias sabe que ele vai ser arrebatado? Você percebe que Elias tem convicção plena que no momento do trono de Deus, na hora exata do Criador, ele será arrebatado pelos carros de fogo do nosso Deus? Aí ele passa por vários lugares, né? Vai a Betel, vai a Jericó e vai. E quem está com ele? O seu discípulo, o profeta Eliseu. E queridos, a Bíblia mostra que Elias desenvolveu uma comunhão tão clara, tão profunda com este Deus de Israel, que quando Eliseu pede a porção dobrada, ele diz assim: dura coisa me impediste. Em outras palavras, não depende de mim, a unção não é minha, a unção pertence ao Todo-Poderoso. Mas se você for capaz de ver, se você for capaz de ver, então com certeza
você receberá. Vê o quê? Vê o sobrenatural. Vê no exato momento, quando os céus são abertos e cavalos de fogo com carruagem toma o profeta Elias e o conduz para a presença de Deus. Neste exato momento a capa cai, a capa de Elias fica. Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. A capa fica. E Eliseu toma a capa. Aí ele vai fazer um teste. Agora eu quero ver se essa porção está sobre mim ou não está. E quando ele lança a capa sobre o Jordão se abre e ele passa pé enxuto. Diga glória a Deus. Diga, chamada à comunhão, diga. Diga, chamada à comunhão. Diga, eu fui chamado à comunhão. Queridos, tudo, absolutamente tudo que Deus fez para com o povo de Israel foi com um propósito. E este propósito era que o povo tivesse comunhão com Ele, relacionamento com Ele, o conhecesse na profundidade. Mas o povo nunca quis. Quando eles tiveram o privilégio de ouvir a voz do próprio Deus no Sinai, e eles viram o sobrenatural em manifestação, fogo no monte, o monte tremia, vozes, coros celestiais, trombetas. Moisés, fala tu com Deus. Não, nós não queremos isso. Nós ouviremos a partir de você. E amados, até hoje, nós, como igreja, permanecemos assim. Queremos uma comunhão via pastor. Queremos uma comunhão via líder de célula. Queremos uma comunhão via apóstola Valnice. Queremos uma comunhão via apóstola Rivanda. Queremos uma comunhão via mestre Vera. Ela mastiga e passa para mim. Ela ouve e passa para mim. Este não é o propósito de Deus para a sua igreja. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo de Nazaré. A partir da morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. O vivo e novo caminho de acesso ao trono, de acesso ao Pai, foi aberto por Jesus através do seu sangue. Na graça não existe filhos prediletos. Na graça não existe mediadores. Na graça, todos nós fomos chamados à comunhão do Espírito Santo. Na graça, todos nós fomos chamados a conhecer em profundidade o nosso Deus. E só poderemos conhecer a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio
para revelar o Pai a mim e a você. E eu quero que você abra aí, João, vamos aqui, o Evangelho de João. Eu vou trabalhar em alguns versículos, porque nós queremos, amados, e o Espírito Santo quer que você compreenda esta comunhão. Olha, capítulo 14 de João, Jesus está com seus 12 apóstolos, 11, porque do capítulo 13, Judas se mandou. Então ele permaneceu com os seus 11. E quem está acompanhando as mensagens da apóstola Valnice sobre a noiva, ela vai falar, se não me engano, é na segunda vídeo, sobre a Ketubá, mostrando que Jesus seguiu todos os rituais de um noivado judaico. Eu não vou falar sobre isso. Eu só quero mostrar que o capítulo 14 são as últimas palavras do Senhor Jesus antes de morrer. 13, 14, 15, é uma ministração que ele está dando aos seus apóstolos, aos seus seguidores. Agora escute bem, porque Jesus passou 3 anos com os seus discípulos mais chegados. 3 anos e meio aproximadamente. Por quê? O que Jesus queria desenvolver nesses discípulos? Vejam que Jesus promete mandar um outro consolador, semelhante a ele, que permanecerá com esses discípulos até a consumação dos séculos. Diz amém? Então, por que Jesus passou 3 anos com esses discípulos? Comendo juntos, dormindo juntos, fazendo viagens juntos. Os discípulos viram Jesus em situações Eles viram Jesus dormindo num barco enquanto a tempestade assolava o mar da Galileia. Os discípulos viram Jesus andando por sobre as águas. Os discípulos viram Jesus não querendo ir para o sepultamento de Lázaro, e muito menos fazer uma oração de cura quando ele estava doente. Os discípulos também foram testemunhas do dia em que Jesus multiplicou os pães e alimentou de uma única vez 5.000 homens, de outra vez 4.000 homens. Eles viram Jesus dormindo, cansado, conversando com a mulher samaritana, tocando em leproso. Eles viram Jesus comer espiga num dia de sábado. Eles viram Jesus fazer coisas tremendas. O que é que Jesus queria formar nos discípulos? Só era um ensino? Só era um treinamento? Não, irmãos, era comunhão. Diga comunhão. Diga outra vez. Diga outra vez. Diga mais uma vez. Sabe por quê? Porque quem viria depois era semelhante a Jesus. E como os discípulos haveria de desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo se eles não tivessem tido uma comunhão com Jesus de Nazaré? O propósito de Deus para nós
é a comunhão com o Espírito Santo. Os discípulos desenvolveram uma comunhão com Jesus, sim. Eles conheceram a Jesus. Eles foram testemunhas do ministério terreno de Jesus. Se nós temos hoje 4 evangelhos escritos, é porque aqueles discípulos, durante aquele período de 3 anos e meio, observaram a Jesus. Porque eles deveriam desenvolver uma comunhão tão real com Jesus, que eles se tornassem um Jesus no planeta Terra, pequeno. Jesus é luz, mas ele diz que nós também somos luz. Então esses discípulos iriam falar como Jesus. Esses discípulos iriam tratar os pecadores como Jesus tratou. Esses discípulos iriam perdoar como Jesus perdoou. Esses discípulos deveriam ter misericórdia como Jesus teve. Esses discípulos fariam tudo o que Jesus fez. Falaria como Jesus falou e agiria como Jesus agiu. E só há como fazer isso se o conhecermos de perto, se o conhecermos na intimidade, se desenvolvermos a comunhão. Agora vem aqui. Jesus está dizendo para os discípulos, versículo 16 do capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado. Ele, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha, Jesus está dizendo, dando uma promessa, que suplicaria ao Pai, faria oração ao Pai, e pediria ao Pai que deixasse o Espírito Santo mudar de residência, mudar de planeta. Ele estava na presença de Deus. Ele estava com Deus. Agora o Espírito Santo viria para habitar no planeta Terra. O Espírito Santo viria para habitar no coração dos discípulos de Jesus para sempre. Diga aí, para sempre, diga. Veja aí. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. O Espírito Santo não foi enviado ao mundo. O Espírito Santo não foi enviado aos perdidos. O Espírito Santo não foi enviado aos pagãos. O Espírito Santo não foi enviado aos incrédulos. O Espírito Santo foi enviado ao corpo de Cristo. O Espírito Santo foi enviado à noiva do Cordeiro. O Espírito Santo foi enviado aos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo foi enviado aos seguidores, aos alunos do Senhor Jesus Cristo. E o propósito deste envio é para que esse Espírito Santo viva, diga viva, diga outra vez, diga, diga alto, diga viva em mim, diga, bata assim, viva em mim, outra vez, mais uma vez,
viva em você. Porque o lugar da residência do Espírito Santo é dentro de você. Se Ele está dentro de você, o que é que Deus quer? Deus deseja que você mantenha um relacionamento constante, permanente e íntimo com o Espírito Santo. Vou seguindo. Aí ele diz assim: não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. Voltareis para vós. Através de quem? Diga, do Espírito Santo. Diga outra vez. Outra vez. Então Jesus veio a mim através do Espírito Santo. Jesus veio à sua igreja através do Espírito Santo. Jesus veio a você através do Espírito Santo. De que maneira Jesus habita na igreja? Através do Espírito Santo. Quando chega no capítulo 15, a mesma conversa. Está ali no cenáculo Jesus e os seus 11 apóstolos. Versículo 26. Olha o que Jesus diz: quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. Eita, que glória! Aí diz assim: e vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Olha o que o Espírito faria. Qual é o papel do Espírito Santo no planeta Terra? Dar testemunho de Jesus. É o Espírito Santo que convence todo e qualquer pecador no planeta Terra do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que apresenta Jesus a toda a pessoa no planeta Terra. Só podemos ter a revelação do Cristo ressurreto se o Espírito Santo nos revelar, se o Espírito Santo testemunhar. De fato, Raquel, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz do Calvário para salvar a tua vida. É o Espírito Santo que testemunha quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, Ele é a porta, Ele é o sol da justiça, Ele é o lírio dos vales, Ele é a rosa de Saron. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o pastor supremo. É o Espírito Santo que dá testemunho da pessoa bendita de Jesus. Mas a Bíblia diz que os discípulos também dariam testemunho, porque eles foram testemunha oculares dos fatos na vida de Jesus. Eles foram chamados desde o princípio a estarem com Jesus. E Jesus disse: vocês irão dar testemunho, tal como o Espírito Santo dará de mim, vocês também darão. Você diz amém? Quando chega no capítulo 16, o chicoso que é esse capítulo. Aí Jesus vai revelar qual é a obra do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo vai fazer no planeta Terra? Aí Jesus mostra qual é a obra do Espírito Santo
aos seus discípulos. O Espírito Santo não tinha descido ainda. O Espírito Santo era o Espírito de Jesus Cristo. Mas esse Espírito Santo não era residente em Pedro, nem André, nem Tiago, nem João, nem Mateus, nem Maria, nem Madalena, nem Zaqueu, em nenhum deles. Aí você pode perguntar, mas como é que esses discípulos fizeram as obras de Deus na grande comissão? Como foi que eles expulsaram demônios, curaram os enfermos, purificaram leprosos, ressuscitaram mortos antes de Jesus morrer? Da mesma forma que Elias fez, da mesma forma que Moisés fez, da mesma forma que Eliseu fez, que os profetas do Antigo Testamento fizeram. O Espírito Santo vinha e usava para que eles fizessem a obra. E não esqueçamos que os discípulos estavam debaixo da autoridade de Jesus. Eles saíram no nome de Jesus para realizar as obras de Jesus. Mas Jesus está falando do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo viria para permanecer conosco para sempre. Mas os discípulos deveriam entender uma coisa: que esse Espírito Santo viria para manter comunhão, manter comunhão, manter comunhão, manter comunhão, manter comunhão. Veja aí, versículo 7, disse Jesus: eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Eu preciso voltar para o céu. Eu preciso voltar ao céu. Se eu não voltar, o advogado não poderá ser enviado. Querido, escute bem. O Espírito Santo estava em Jesus 100%. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado a Jesus sem medida. 100% de Jesus era 100% do Espírito Santo. Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade, todos os dons, todos os frutos. Se foi uma pessoa que o Espírito Santo se sentiu à vontade, foi em Jesus. Porque não havia barreira entre Jesus e o Espírito Santo. Não havia uma fagulha de empecilho do Espírito Santo já a Jesus. Jesus era todo santo, estava possuído pelo todo santo Espírito Santo. Amém? Amém? Jesus foi possuído como homem pelo Espírito Santo. E ele realizou as obras de Deus na terra, na unção, no poder, na autoridade do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi na instrumentalidade do Espírito Santo. É como se Jesus fosse a voz. Lembra de João Batista? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele se sentia a voz. Ele era um instrumento usado por Deus. Então, vamos fazer o seguinte: Jesus era esse instrumento usado pelo Espírito Santo para realizar as obras de Deus. Jesus nunca foi adiante do Espírito Santo. E Jesus nunca ficou em discórdia com o Espírito Santo. Jesus fez tudo na direção do Espírito Santo. Quando ele sentou, ficou de cócora ali diante dos acusadores daquela mulher, a Bíblia diz que ele começou a escrever na areia. Ele era pego de surpresa pelos seus inimigos, de supetão pelos seus inimigos.
E ele precisava de direção, de orientação. Ele precisava falar o que o Espírito Santo ordenava ele falar. Se mandasse se calar, ele também ficava calado. Mas ele não fez nada de moto próprio. A Bíblia diz que Jesus falou o que viu o Pai falar e fez o que viu o Pai fazer. E quem falava as palavras do Pai a Jesus? O Espírito Santo. Quem era? Que mostrava o que o Pai estava fazendo ou fazia? O Espírito Santo. Não esqueçamos que lá na eternidade, Jesus era a palavra. Ele era a palavra eterna. Diz amém? Diz aleluia. Amém. Mas ele ganhou um corpo no planeta Terra. E esse Espírito Santo possuiu a Jesus. Para que ele falasse como o Pai e fizesse como o Pai. Jesus manteve comunhão com o Espírito Santo e consequentemente com o Pai. Eu pergunto, Jesus não era um homem de oração? Sim ou não? Sim. Diga assim alto. Sim. Muito bem, ele era um homem de oração. E por que Jesus foi um homem de oração? Porque aqui na terra, Jesus não viveu como Deus, usando os atributos que ele tinha lá na glória. Não esqueçamos que ele se submeteu, tomou a forma humana e viveu na dependência de. Se para eu e você falar com Deus é preciso falar pela oração, Jesus também ficou limitado. Jesus por acaso subiu ao céu quando queria? Transfigurou-se quando queria? Hein? Ah, eu estou cansado daqui, vou para o playground do céu. Fez isso? Não, não. Porque ele viveu como homem. Amém? Amém? Ele orava para manter o quê? Para manter para ouvir, para ter direção. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém? Então, queridos, Jesus precisava voltar. Porque o Espírito estava todo em Jesus. E Jesus era corpo. Ressuscitou em corpo. Comeu peixe assado. Para mostrar para mim e para você que ele ressuscitou em corpo. Que ele tem estômago. Aleluia. Amém? E ele não podia entrar dentro de mim como corpo. Quem se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então ele foi ao céu, voltou para a presença do Pai. Mas ele enviou o seu ex. Enviou o seu ex. Aleluia. Aí veja, quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque a humanidade não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Que maravilha. Isso aí é a obra que o Espírito fará no planeta Terra. Mas ele vai fazer tudo isso através de você, através de mim. Porque ele fez todas as obras de Deus na terra através de Jesus. As mãos do Espírito Santo eram as mãos de Jesus.
Os pés do Espírito Santo eram os pés de Jesus. A boca do Espírito Santo era a boca de Jesus. O corpo do Espírito Santo era o corpo de Jesus. Agora, Jesus voltaria para o céu, para a presença do Pai, mas Ele enviaria o seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo deveria continuar fazendo as obras de Jesus na terra. As obras de Jesus na terra são feitas pelo Espírito Santo. Mas quem o Espírito Santo vai tomar para fazer as obras de Jesus? O corpo de Cristo, que é a sua igreja. As mãos do Espírito Santo para realizar as obras de Jesus em Campina Grande. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Jesus quer entrar na casa da Dona Mariazinha e manifestar o seu poder. O Espírito Santo está querendo com tudo entrar naquela casa para realizar as obras de Jesus, para convencer a Dona Mariazinha do pecado, da justiça e do juízo, para habitar dentro dela. Mas o Espírito Santo não pode fazer isso se ele não tiver um corpo, se ele não tiver uma boca, se ele não tiver 2 pés, se ele não tiver 2 mãos, ele não fará. Por esse motivo, Deus precisa da igreja em Campina Grande. Aleluia! 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 Precisa da igreja em Aracaju, em Maceió, Alagoas, Pernambuco, Brasil. É através da sua vida. Como é que a casa de Marta e Maria conheceu esse evangelho de poder? Através de Jesus. Como Zaqueu chegou à salvação? Porque Jesus entrou na sua casa e foi a boca de Deus naquela casa. Como aquela mulher que foi pega em flagrante adultério teve paz com Deus? Porque Jesus chegou e a perdoou e liberou uma palavra de misericórdia, de perdão, de salvação. Então, queridos, o Espírito Santo precisa de um corpo para agir. Ele precisou do corpo de Jesus para agir nos dias do ministério de Jesus e proclamar a nação de Israel o ano aceitável do Senhor. Agora, quem vai fazer as obras de Jesus somos nós. Por isso que o Espírito Santo veio para dar testemunho de Jesus através da sua boca, através da sua vida, através das nossas vidas. Aplauda ao Senhor Jesus, que Ele merece. Tu és digno, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Santo é o Senhor. Agora, irmãos, vamos ainda capítulo 16. Caiu como rema no meu coração um dia desse. Eu fiquei tão impactada, tão feliz com esse versículo 13, 14 e 15, que não cabia aqui dentro. Agora veja, versículo 12, olha que Jesus diz: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Ai, eu gostei desse negócio. Jesus está se despedindo dos apóstolos. Jesus vai ser crucificado. E naquele exato momento os discípulos não criam
que Jesus iria ressuscitar. Nenhum deles, não vem botar seu charmezinho não, nem João, o discípulo amado, nem Mariazinha, a mãe de Jesus. Ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. Eles criam na ressurreição no último dia. E não esqueçamos de que a cruz é escândalo. Para quem? Para os judeus. Quem é que morre na cruz? Um maldito. O que é um maldito? Um desgraçado. O que é um desgraçado? Alguém desprovido totalmente da graça, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. E não esqueçamos que todos os apóstolos eram judeus. E todos eles sabiam o que significava a morte de cruz. O herói deles iria ser crucificado. E eles fugiram por quê? Por medo? Não, vergonha. Lembra de Paulo pedindo, por favor, não se envergonhe das minhas prisões. Porque, meus irmãos, olha, uma mãe, quando tem um filho malfeitor, ela vai visitar, mas assim, o peso da vergonha desce sobre aquela família. E alguns dizem, nem, por favor, não diga que é meu parente. Foi assim que aconteceu com Jesus. Não diga que eu sou seu discípulo. Veja Pedro lá diante da criada. Não conheço. Ele estava cheio de vergonha. A cultura judaica estava ali no seu coração, entranhada. Não é meu mestre, não. Não é meu mestre. E Jesus queria dizer muitas coisas, mas não poderia dizer. Porque eles não possuíam a devida maturidade para ouvir o que Jesus gostaria de dizer. Eu gosto do céu, eu gosto de Deus por causa disso. Porque Ele vê a nós no nível em que estamos. E Ele não nos força quando nós não temos a devida maturidade. Os homens pressionam, mas Jesus não. Ele está se despedindo dos seus discípulos, mas Ele respeita o grau de maturidade a que eles chegaram naquele momento. E diz, não dá para contar, gostaria, mas não dá. Mas Ele dá um negócio gostoso agora para a gente, uma esperança maravilhosa. No entanto, oh que coisa linda, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Em outras palavras, o que eu não posso vos dizer agora, o Espírito Santo vos dirá. Mas quem vai ouvir são aqueles que mantiverem comunhão constante e permanente com esse Espírito Santo. Queridos irmãos, abramos os nossos ouvidos, alarguemos o nosso coração. O desejo de Jesus é trazer a nós o céu. O desejo de Jesus é revelar os mistérios do Pai a nós. O desejo de Jesus é mudar o Brasil. É trazer a nós o que acontece nas recâmaras
de Dilma Rousseff. Mas por que Jesus não traz? Porque nós não mantemos comunhão com o Espírito Santo nesta dimensão e proporção que Jesus quer. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós nos contentamos em ouvir do pastor. Nós nos contentamos de ouvir do professor. Nós nos contentamos de ouvir do líder. Mas nós não buscamos a presença do Espírito Santo. Não temos a ousadia de entrar pelo vivo e novo caminho. Não paramos para gastar tempo e ouvir no silêncio o Espírito Santo. Porque temos muito barulho na igreja. Porque temos medo de ouvir o Espírito Santo falar. Então nós temos que gritar, pular, dançar, e fazer. E o Espírito Santo não tem tempo de falar com você. A gente não faz oração mais silenciosa. Isso é coisa de tradicional. É assim que a gente diz. A gente tem medo de ficar um tempo. Queridos, o segredo é a comunhão. O segredo é a comunhão. Eu lembro, nós fomos treinados pela pastora Valnice. Muito tempo naquela cave de oração lá em São José dos Campos. Era um grupo muito pequenininho, que gerou isso e muitas coisas que estamos vendo agora e que algumas só veremos na eternidade. Mas 6 da manhã é um sono terrível, sim? É assim. Aí estávamos ali, pastor Júnior, pastor Elane, eu, Ana Charlene, apóstola Valnice, Marcinha, às vezes a irmã Josefina, e ali. Aí a pastora chegava e ela se debruçava num silêncio que não terminava nunca. E a gente quieto. Meu Deus do céu, não começa. Só que ela já tinha começado. Ela já estava ali com o Espírito Santo, silenciosa, orando, mas ninguém ouvia um pio. E a gente não tinha essa experiência. A gente estava sendo ensinado. E ela ficava, ai meu Deus, ai Jesus. E quando ela começava a orar, era aquela coisa pausada. Mas todos nós estávamos sendo ensinados a ouvir o Espírito Santo, a não falar qualquer coisa, a não consultar a sua mente para orar, mas esperar o mover, esperar a direção, esperar. E nós somos uma geração que não aprendemos a esperar. É a geração do dedo nervoso. Por causa dos celulares, do computador. Nós queremos que o Espírito Santo responda a nós, na mesma proporção que a internet. Ele responde muito mais rápido que a internet, mas ele não funciona da maneira que a internet funciona. Então, querido, quando o Espírito Santo vier
Ele vai nos guiar a toda a verdade. Mas nós não seremos guiados se nós não quisermos ser guiados. Nós não seremos guiados se nós não dependermos desse guiar. Nós não seremos guiados se não entrarmos em uma profunda comunhão com esse Espírito Santo. Porque o Espírito Santo revela-nos Jesus. E como vamos conhecer a Jesus? Só conheceremos a Jesus na profundidade se nós comungarmos com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11 que quem conhece a mente do Senhor é o Espírito Santo. É Ele que conhece a mente do Deus Todo-Poderoso. É Ele que conhece os mistérios do Deus Todo-Poderoso. É Ele que recebeu de Jesus a autoridade de revelar esses mistérios à sua igreja. Mas se nós não buscarmos esta comunhão, nós seremos crentes rasos. Nós creremos na salvação, mas não desfrutaremos a salvação na proporção que Jesus quer que nós desfrutemos. O que aconteceu com Roma, século IV? O que aconteceu com a igreja chamada cristã, a partir dos meados do século III? Essa igreja buscou o quê? A comunhão? Não, ela perdeu a comunhão. Ela removeu Jesus do centro. Ela tornou o Espírito Santo só uma pomba. Tornou o Espírito Santo uma figura de uma pomba. E a Bíblia nunca diz que o Espírito Santo é uma pomba. A Bíblia deu um sinal para João Batista. Aquele a quem vir descer o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Mas no dia do Pentecostes, a forma corpórea do Espírito Santo foi uma língua na cabeça de cada um. E a gente prendeu o Espírito Santo numa pomba. Aí fica o povo adorando a pomba sem conhecer o Espírito Santo. E hoje o que esse sistema religioso é? É um sistema religioso fundamentado em dogmas, fundamentado em tradições religiosas, fundamentado em concílios, onde a mente humana foi honrada e decantada, mas o Espírito Santo não esteve presente nesses concílios e nunca foi honrado nesses concílios. E nós temos um povo cristianizado no mundo inteiro. Você vai em África, vai em Europa, vai na América Latina, Brasil, em todo canto. Nós temos um povo cristianizado, mas cristãos que não têm comunhão com o Espírito Santo. Cristãos que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Cristãos que nunca experimentaram a convicção do Espírito Santo, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por quê, queridos? Porque esses ditos cristãos colocaram os seus olhos em um líder. Em um líder vestido de indumentárias, cada uma mais poderosa que a outra, mas líderes desprovidos da unção, desprovidos do poder, desprovidos da comunhão com o Espírito Santo. Lembra de Moisés? Moisés desceu do monte e a glória do Senhor brilhava no seu rosto. Mas aquela glória não era permanente, era uma glória perene, era uma glória passageira, porque a glória
da velha dispensação, ela não era permanente. Não era permanente. A aliança do Sinai não era permanente. A aliança mosaica não era permanente. A aliança mosaica era um pedagogo que estaria com Israel até completar a maioridade. Mas quando a maioridade viesse, a verdadeira revelação também fluiria na nação que era Jesus Cristo de Nazaré. Mas, queridos, Moisés percebeu que a glória estava desvanecendo. Aí ele fez uma coisinha que parece inocente, mas foi a pior coisa que Moisés fez para com a nação de Israel. Moisés colocou um véu e liberou um espírito de dissimulação na nação de Israel. Liberou um espírito religioso na nação de Israel. Colocou um teto sobre a nação contra a revelação maior, que era Jesus Cristo. E quando Jesus veio, a nação de Israel não rompeu com o véu colocado por Moisés. E diz a Bíblia, através da boca do apóstolo Paulo, que este véu permanece sobre a nação até hoje. E quando o véu é tirado? Quando alguns deles se convertem a Jesus, o véu é removido. O véu é removido. Você diz amém? Amém. Então, meus queridos, Jesus quer que você tenha revelação da pessoa dele. Mas essa revelação só virá pela comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que glorifica a Jesus. É o Espírito Santo que testemunha de Jesus. É o Espírito Santo que está na igreja, para ensinar a igreja, para purificar a igreja, para edificar a igreja, para equipar a igreja, para fazer com que a igreja realize as obras do Senhor Jesus. Olha o que diz a Bíblia: o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Veja, olha que negócio bonito. Jesus se comunica com o Espírito Santo, revela os seus segredos ao Espírito Santo, revela a sua vontade ao Espírito Santo, revela os projetos para a igreja ao Espírito Santo, revela os planos para o Brasil ao Espírito Santo, revela os planos da sua família, meu irmão, ao Espírito Santo, revela os projetos desta igreja ao Espírito Santo. E aí, a apóstola Rivanda, em comunhão com o Espírito Santo, vai receber do Espírito o que Jesus falou para esta igreja. Diga bem. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu quero dizer para vocês, bem claro, o porta-voz de Jesus é o Espírito Santo. Se você quiser saber o que Jesus está falando ao seu respeito, você tem que comungar com o Espírito Santo. Porque se você não comungar com o Espírito Santo, você nunca vai saber o que Jesus está dizendo. Olha, vamos lá para Apocalipse, último livro, que é a revelação das últimas coisas. E essa revelação das últimas coisas foi dada por Jesus a quem? A quem? A quem? Ao apóstolo? Mediante quem? Mediante o
Eu estive em espírito, disse o apóstolo João. Porque ele comungava na ilha de Pátimos, porque a prisão de Pátimos não o aprisionou com relação à comunhão com o Espírito Santo. Ele comungava com o Espírito Santo. E um belo dia, o Espírito Santo conta os mistérios de Jesus a João. E João escreve, e chegou a você, e chegou a mim. Diga aleluia. Diga aleluia. Então, meus queridos irmãos, ardendo em fogo no Espírito Santo, é você desfrutar de uma comunhão permanente, constante com o Espírito Santo. Quantos amam ler a Bíblia de fato e de verdade? Não vou nem perguntar. Quantos para ler tem que ser forçado por um programa de igreja? E quantos nem pelo programa de igreja se converte a ler? Se tal pessoa não lê, como essa pessoa tem comunhão com o Espírito Santo? Não tem, irmão. Não tem. Não tem. Quantos têm costume de ouvir o Espírito Santo falar? E por que não tem? Porque não tem comunhão, porque não busca comunhão. É necessário. Minha irmã está ali, eu sempre falo de minha mãe. É o meu referencial quando criança. Quando jovem. Mas quando ela se converteu a Jesus Cristo, ela recebeu uma Bíblia. E disseram, ore, orar é falar com Deus, e já está aqui a Bíblia, leia. Ela não precisou passar por discipulado pastoral. Ela não precisou passar por todos esses processos que nós passamos hoje para que aprendamos a andar com Deus. É uma loucura. Não precisou. Ela orava todos os dias. 4 horas da manhã. Até 7. Todos os dias, de joelho. A gente ouvia ela ler a Bíblia alto. Antigo Testamento, Salmo, Provérbio e os Evangelhos e o Novo Testamento. Cantava os cantos que eu aprendi por ouvir e orava. E todos nós ouvíamos ela orar. Quando nunca ninguém falou de hora marcada para adoração. Minha mãe tinha o seu lugar de adoração com hora marcada todos os dias, sem exceção. Na porta da cozinha, olhando para o céu. O sol estava se pondo, ela estava adorando ao Senhor. Ao Senhor. Ela tinha comunhão com Deus. Quando a minha irmã passou pelo processo de eclâmpsia e ela faleceu, mamãe sabia que ela ia falecer, porque ela viu, Deus veio até ela e disse o que iria acontecer, que ela ia criar aquela netinha, ela recebeu, estendeu os braços, recebeu, viu tudo antes. Viu tudo antes. Quando o papai ia partir, mamãe viu tudo antes. Meus amados, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem que primeiro revele aos seus servos Porque Deus não está revelando? Não é que Ele não quer revelar. Falta o quê?
Comunhão. Diga comunhão. Diga outra vez comunhão. Diga mais uma vez comunhão. Comunhão, meus amados, comunhão. Meus queridos jovens. Muitos estão começando a vida cristã agora. Vocês estão na adolescência e juventude. Que coisa mais linda. Mas não esqueçamos de que Jesus aprendeu a comungar com seu pai, não como adulto, mas quando ele tinha 12 anos de idade. Ele já tinha um ouvido aguçado para o céu. Lembra vocês? Jesus desceu, ou melhor, subiu a Jerusalém para a festa. A festa. E depois da festa, Jesus decidiu ficar em Jerusalém. Ele não se perdeu da sua mãe. Ele não se perdeu do seu pai. Ele não se perdeu dos seus parentes. Ele sabia que era o tempo dele estar num contato mais profundo com seu pai, na casa do seu pai. E onde Maria o encontrou? No meio dos doutores, sendo arguído no seu bar mitzvah. E quando Maria chegou, meu filho, nervosa, aflita, e Jesus tranquilo e calmo. Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Em outras palavras, como é que a senhora esqueceu que eu fiz 12 anos, que é o tempo do meu bar mitzvah? Como a senhora esqueceu? Este era o tempo de Deus para mim. Este é o tempo da minha independência. Eu agora, a partir desta data, serei membro oficial da sinagoga. Eu estarei na sinagoga de Nazaré, sentado cada sábado, naqueles bancos, aprendendo do meu pai, com os mestres de Israel. E eu serei tão responsável diante da lei de Deus, como um ancião de 80 anos. A partir de hoje, minha mãe, eu vou responder aos apelos do meu pai. Porque da minha vida espiritual, cuido eu. Eu sou responsável por crescer no conhecimento do meu Deus. Aleluia! Mas o que a gente vê hoje? Uma cambada de jovens e adolescentes que precisam de moletas constantemente para crescer em Jesus. Jesus, querido, é uma experiência pessoal. Jesus é uma escolha. Eu escolhi Jesus. É necessário que a mamãe e o papai eduquem cada um no caminho do Senhor. Amém. Mas chegará o dia que eu tenho que responder cara a cara ao meu Senhor. Diante da cruz eu tenho que dar uma resposta. Creio ou não creio? Aceito ou não aceito? Porque papai do céu não tem netos, ele só tem filhos. E o que a gente vê é que lá fora vocês são obrigados a responder com responsabilidade a todos os desafios que lhes chegam às mãos. A universidade, a escola de segundo grau, o trabalho de menor aprendiz ou mesmo na juventude. O chefe pode não gostar, dar um carão deste tamanho em você e você dobra e amanhã está no trabalho e obedece. Quando chega para Deus, você não dá resposta? Você não dá resposta à cruz? Você não dá resposta aos apelos do Espírito Santo? Irmãos, olha, é de glória em glória, é de fé em fé.
É de glória em glória, de fé em fé. Hã? É de glória em glória, de fé em fé. Eu tenho que responder a Deus. Samuel, menininho, lá na casa do sacerdote Eli. Ele era uma criança. E Deus se revela a criança Samuel. E coloca na mão de Samuel uma grande responsabilidade. E que responsabilidade? Falar uma palavra de juízo ao seu pai de criação, um ancião de cabelos brancos, o sacerdote ali, a quem Samuel respeitava e honrava. Não foi uma palavra assim, Eli, a porção dobrada do Espírito vem sobre você. Eli, olha, as suas forças serão renovadas e você governará por mais 40 anos a nação de Israel como juiz. Não foi nada disso, foi uma palavra dura, terrível. Oh meu Deus, se nós ouvíssemos dizer assim, amarrado, quebrado, em nome de Jesus, nós iríamos responder assim, porque nós não pensamos para responder, né? Automaticamente sai, não é assim que Deus quer. E quando Samuelzinho se levantou pela manhã, Eli sabia que Deus tinha falado com ele e perguntou o que foi que Deus disse a você, Samuel. Aí Samuel calou-se, temeroso, não queria falar porque a palavra era dura. O que foi que ele disse? Se você não falar, olha as maldições, veja aquele sacerdote, impetra aquela criança, as maldições que estão na profecia. Se você não dá o recado de Deus, aquilo de mal que você vai dizer a mim, vai acontecer na sua própria vida. Misericórdia. O que estava acontecendo? Aquele menino Samuel, ele estava sendo treinado a ouvir a Deus, a comungar-se com Deus, a responder a Deus e a falar exatamente o que Deus disse, na hora que Deus disse, como Deus disse, sem acrescentar nem diminuir. Ele era só uma criança. Mas se Deus se revelou a uma criança, Samuel, é porque o nosso Deus não se limita à nossa idade cronológica. O nosso Deus se limita ao propósito que Ele tem em mim e em você. Você não deu aleluia, não deu amém. Meus queridos jovens, diga comunhão. Diga comunhão. Então, meu amado, esse fogo de Deus, se você arder em fogo pelo Espírito Santo, você vai arder em comunhão com o Espírito Santo. Você vai crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Você vai receber as diretrizes do trono. Você vai ser tomado como Samuel foi tomado, para ministrar o que Deus tem e o que Deus quer na sua vida. Então é preciso, meus amados, tomar posicionamento. Lembra de Timóteo? Eu já estou encerrando. Timóteo era um menino de 16 anos. Quando o apóstolo Paulo esteve na cidade de Listra, ministrando a palavra daquela sinagoga. E com certeza, ele observou aquele menino, porque ele se destacava naquela congregação. As pessoas começaram a testemunhar a respeito de Timóteo, do caráter dele, da fé que ele tinha em Jesus. E Paulo ficou admirado e disse: eu vou investir nesse garoto. Eu vou investir nesse menino.
ele tem futuro. E o convidou, com certeza falou com a mãe, com o pai, convidou para que ele participasse do ministério do apóstolo Paulo. Era um ministério itinerante de pregação do evangelho, de formação de líderes e de apostolado, abrir campos novos para o Senhor Jesus. E estar perto do apóstolo Paulo não era brincadeira. Muito culto. Um homem que temia Deus. Um homem que batia o pé e batia firme. Quando alguém ousava colocar algum apêndice na graça. Brigou com Barnabé, desmascarou Pedro, instruiu igrejas, líderes, uma beleza aquele homem. Mas veja os perigos que Paulo enfrentou nas viagens missionárias. E Timóteo foi chamado a enfrentar esses mesmos perigos. Com 16 anos. Com 16 anos, ele escolheu Jesus. Com 16 anos, ele disse sim ao chamado missionário. Com 16 anos, ele decidiu estar aos pés do apóstolo Paulo para aprender. E quando chega no final do ministério, o apóstolo Paulo diz assim: olha, ninguém se assemelha ao meu filho Timóteo. O caráter de Timóteo era ilibado. Um evangelista, porque a Bíblia diz que ele tinha unção de evangelista. Pastor da igreja em Éfeso. Ele não desistiu. Ele enfrentou intempéries, adversidades, mas ele disse sim a Jesus. Ele disse sim ao ministério, mas com certeza Timóteo disse sim à comunhão do Espírito Santo. E foi essa comunhão com o Espírito Santo que o fez vencedor em todas as batalhas. Queridos, o Espírito Santo vai estar com você em todo lugar, em todo momento. O Espírito Santo vai alertar você de perigos. O Espírito Santo vai te conduzir à verdade. O Espírito Santo vai revelar os mistérios de Cristo ao seu coração. O Espírito Santo vai livrar você das tramas de Satanás. O Espírito Santo vai ajudar você na caminhada ministerial. Ele vai segurar a outra ponta para que você ande em vitória. Mas como você vai andar em vitória contra o pecado se você não tem comunhão com o Espírito Santo? Se você não desenvolve esta comunhão com o Espírito Santo, se você não cresce nesta comunhão com o Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Gente, escute bem, escute bem. Quando você adoece, fica prostrado numa cama, acabou os serviços. Você não faz mais nada. Você está preso a uma enfermidade. Mas a enfermidade não é barreira para que você mantenha a comunhão com o Espírito Santo. Mas se você não aprendeu a comungar com o Espírito Santo, na hora da enfermidade, você vai blasfemar. Na hora da enfermidade, você vai murmurar. Na hora da enfermidade, você vai dizer bobeira contra Deus. Na hora da enfermidade, você vai se afastar da oração. Na hora da enfermidade, você vai se afastar da palavra. E não é isso, irmãos. A comunhão com o Espírito Santo deve crescer em nós. Porque quando Paulo estava lá preso em Filipe, acorrentado num tronco, esta comunhão estava
tão presente dentro dele, juntamente com Silas, que ele começou a louvar e exaltar ao Senhor. Quando ele foi solto pelo terremoto santo que Deus mandou naquele lugar, o carcereiro que o chicoteou iria se matar. Mas a comunhão do Espírito Santo em Paulo traz misericórdia, traz compaixão pelo pecador, traz visão correta pela cidade de Campina Grande, pela cidade de Filipe. A comunhão do Espírito Santo nos leva a amar as vidas. Aí Paulo diz: não faça tal, não se mate, todos estamos aqui. E aquele carcereiro que o chicoteou é o mesmo que põe remédio nas suas feridas, senta para ouvir o Evangelho de Jesus, é batizado pelo apóstolo Paulo, é consolidado em sua casa, na mesa, e o Evangelho cresce na cidade de Filipe, e a igreja de Filipe é conhecida pela gratidão, pela alegria. Mas claro, o espírito que estava naquela prisão sobre o apóstolo Paulo era o espírito da alegria. E esse espírito da alegria se manteve presente em toda a igreja de Filipe. Você diz amém? Só é alegre quem tem comunhão com o Espírito Santo. Só é misericordioso quem tem comunhão com o Espírito Santo. E meus jovens, vocês foram chamados a comungar com o Espírito Santo. Você tem aí o livro do Espírito Santo. Esse livro, o autor dele se chama Espírito Santo. Não é Moisés, não é Paulo, não é João, não é Mateus. O autor desse livro é o Espírito Santo. Ele é o grande ensinador. Ele é o nosso mestre. Você tem um livro do Espírito Santo. Senta com esse livro e diga: Espírito Santo, ensina-me o teu livro. Revela-me os teus mistérios. Espírito Santo, revele-me Cristo. E eu tenho certeza que Ele vai revelar. Amém? Então diga comunhão. Diga comunhão. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim, disse Jesus. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Olha o que Jesus está dizendo. Tudo que o Pai tem é meu. Eu dou a quem quer. A quem eu quero eu dou. Tudo é meu. Mas eu decidi entregar tudo que é meu ao Espírito Santo. E quem quiser saber o que é meu, quem quiser saber o que é meu, quem quiser saber o que eu tenho a revelar, quem quiser saber o que o meu Pai me entregou, converse com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Estreite o relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem autoridade dada por mim para entregar tudo o que é meu. Tudo o que eu recebi do meu Pai. Aplauda Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. E sabe, irmãos, qual é o nosso problema? É que nós consultamos mais os livros alheios do que o livro do Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema? É esse. É que nós colocamos os olhos nos autores dos livros. E dependendo da fama que ele tem, a gente segue. Olha, esse é o livro dos mistérios de Deus.
Esse é o livro dos mistérios de Jesus Cristo. Esse é o livro do Espírito Santo. Ele quer revelar você. Ele quer revelar a sua célula. Ele quer revelar na sua casa. Mas é preciso que você aprenda o caminho da dependência nele. Jesus disse: sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. Espírito Santo não é só dons. Vou falar à noite. Espírito Santo não é só poder. Espírito Santo não é só fogo. Espírito Santo é comunhão. Este é o segredo de um crente cheio do Espírito. É a comunhão. Jesus comungava com o Pai. E os discípulos disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Como o Senhor ora. Desse jeitinho. Dessa maneira. Ensina-nos a orar. Jesus disse que esse Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Veja, amados e amadas, desde o princípio é a comunhão. E a cruz é o ponto da minha e da sua comunhão. Sem a cruz não há comunhão. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É a partir da cruz que a comunhão se entrelaça, que a comunhão começa. Mas essa comunhão, ela é crescente, até que Cristo seja formado em nós. Até que o varão perfeito se forme em você, se forme em mim. Até que falemos como Jesus, andemos como Jesus, pensemos como Jesus, almejemos como Jesus. Até que olhemos para os pecadores na visão de Jesus. Até que as entranhas da misericórdia nos domine a olhar para Campina Grande, a olhar para qualquer cidade do sertão, para qualquer cidade deste Brasil, para qualquer pecador. Mas é a comunhão que faz isso. É a comunhão que faz isso. É na presença do Espírito Santo que Cristo é formado em mim. Só o Espírito Santo testemunha de Jesus. Só o Espírito Santo glorifica Jesus. Só o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Só o Espírito Santo recebeu a autoridade dada por Jesus de revelar os seus mistérios a mim e a você. Lembre-se, Jesus, naquele dia da ceia, queria falar muitas coisas aos seus discípulos, mas ele não pôde. Mas ele resolveu. Ele resolveu o problema. Tudo bem, eu não posso, mas o meu Espírito pode. O meu Espírito que eu vou enviar pode. Ele vai falar do que é meu. Ele não vai inventar palavras, ele não vai criar outra palavra. Ele falará o que eu já falei. É tanto que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembrará o que Jesus nos ensinou. Ele nos lembrará. Então, amado jovem, amada jovem, decida hoje. Tome uma decisão de qualidade na sua vida. De comungar com o Espírito Santo. De estreitar os laços da comunhão, do relacionamento, da intimidade com o Espírito Santo. Tome a decisão de caminhar esta caminhada da fé em obediência. O Espírito Santo nos leva a obedecer. A comunhão do Espírito Santo nos leva a obedecer. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, baixe as suas cabeças agora.
Comece a falar com o Espírito Santo. Se comprometa nesta manhã. Se comprometa nesta manhã. É o Senhor quem te sonda. É o Senhor quem te conhece. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece o seu passado e te diz que esse passado já está na cruz. Mas Ele quer que você tome uma decisão de qualidade nesta manhã. De independentemente de qualquer pessoa, buscar ou não buscar, você decide buscá-lo. Você decide crescer nele. Você decide tomar tempo na sua presença. Você decide se alimentar do seu livro. Você decide ouvi-lo. Você decide. Comece a falar com o Senhor. Ele está aqui. Espírito de Deus. Oh, xarabacantarabahai. Queremos, Jesus. Queremos nesta manhã, Jesus, tomar uma decisão de qualidade na tua presença, Senhor. Oh, Senhor, vem pelo teu Espírito convencendo cada um destes jovens de uma forma profunda, Senhor, para que todos desejem te conhecer na proporção que o Senhor deseja, que o Senhor almeja. Oh, Espírito Santo, move-te em cada coração, convence a cada um, chama cada um à comunhão, chama cada um à tua comunhão, chama-o à tua comunhão, Senhor, a tua comunhão, Senhor, a tua intimidade, Senhor. Chama-os à parte para viverem nesta comunhão. Querido, se você diz sim nesta manhã ao Espírito Santo, se você foi convencido por Ele nesta manhã, se você não está satisfeito com o tipo de comunhão que você desfruta, mas você quer mais, você quer conhecer o poder da ressurreição de Jesus, e só o Espírito Santo é quem tem a capacidade de lhe revelar. Saia do seu lugar e vem aqui no altar, se ajoelhe, comece a orar, comece a falar com o Espírito Santo.